Olá, meu nome é José Domingos, sou consultor da Dynamics CRM e seja bem-vindo ao segundo vídeo sobre o Power Component Framework. Neste vídeo, iremos desenvolver um componente para que o usuário informe o sexo do contato, porém de uma maneira diferente. Quando vinculamos este campo ao nosso componente PCF, o formulário é renderizado e substituído pelo nosso componente, que neste caso é um botão, que no evento clique substitui o atributo class para alternar as imagens, conforme estamos vendo aqui, masculino e feminino. Mas antes, não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. Nos vemos depois da vinheta. Antes de iniciarmos, seria bom vocês baixarem os arquivos que estão disponíveis na descrição do vídeo, para serem utilizados com copiar e colar, e assim não havendo a necessidade de escrever código. Neste vídeo, irei explicar algumas linhas do código. Nós temos a seguinte situação em que temos um atributo chamado sexo. Ele é do tipo option7, sendo masculino valor 1 e feminino valor 2. E ao executarmos o formulário, temos na interface um combo box mostrando as duas opções, masculino e feminino. Neste vídeo, iremos construir um componente para substituir este combo box por um botão, onde ao clicar será alternado as imagens de masculino e feminino. A primeira coisa que iremos fazer é criar uma pasta para o nosso projeto. Então, no meu exemplo, eu criei uma pasta chamada PCF e uma subpasta chamada sexo, aonde está vazia. Logo a seguir, entraremos no Visual Studio. Também no meu exemplo, estou usando o Visual Studio Code e entrei como administrador. Iremos na opção Terminal e New Terminal. E dentro do Terminal, nós iremos acessar a nossa pasta que havíamos criado. Então, cd /pcf/sexo. Então, dentro da pasta, nós iremos criar o nosso projeto, utilizando o comando pec-pcf-init. Seria pec-pcf-init namespace, o nome do nosso namespace. Vou dar um exemplo, então, Domingos CRM. Name, o nome do nosso componente. E o parâmetro template, que será field. Damos um Enter, ele vai criar o nosso projeto. Então, se formos aqui dentro da pasta, então ele já criou aqui alguns arquivos. Ele criou o arquivo XML, que é o arquivo manifesto, e o arquivo principal, onde escreveremos o nosso código. Após criar o nosso projeto, devemos instalar algumas ferramentas. E para instalar essa ferramenta, basta somente digitar o comando npm install. Ele irá começar a instalar algumas ferramentas necessárias para o desenvolvimento. Eu irei pausar aqui porque ele demora um pouquinho. Assim que concluir, eu volto. Bem, terminada aqui a instalação,
Se verificarmos agora aqui na nossa pasta, então ele criou uma pasta chamada Node Modules, onde nós temos vários módulos que poderão ser úteis na construção de um componente. Primeiramente, iremos pegar o nosso arquivo CSS e as nossas imagens e jogar para dentro da nossa pasta de sexo. Então vocês copiam e colam a pasta CSS e a pasta IMG e cola aqui dentro. Agora iremos abrir a pasta do nosso projeto. Então, File, Open Folder, vamos até a pasta e selecionando aqui a pasta. Então, se vemos aqui, já está o CSS e as imagens. Então, como foi dito no primeiro vídeo, a primeira coisa que nós temos que fazer é implementar aqui o arquivo manifesto. Então, vamos abrir o arquivo manifesto. É no arquivo manifesto que definimos o nosso componente. Então, a primeira coisa que vamos fazer aqui no nosso manifesto é criar uma propriedade. Ele já vem com uma propriedade. Nós vamos apagar essa propriedade e vamos colar a nossa propriedade que desejamos. Então, o nome da nossa propriedade é sexo. Um display name, também coloquei como sexo. A descrição, sexo masculino ou feminino. E do tipo Option Set. Por que Option Set? Lembrando que no início do vídeo eu expliquei que o campo lá no CRM, lá no CDS, ele é um Option Set. Então, aqui também vai ter que ser um Option Set. Usei bound e requerido true. Logo a seguir, temos que definir os recursos que iremos utilizar, como CSS, imagens. Então, nós temos aqui, resources. Então, vamos substituir. Então, aqui nós temos o CSS e as duas imagens que estamos utilizando para o nosso projeto. Vamos salvar. O próximo passo seria implementar o código. Então, nós temos aqui o arquivo index.ts. Lembrando que, quando criamos um projeto PCF, ele já vem com alguns métodos. Então, nós temos aqui um método init, que serve para inicializar o componente, criar algumas variáveis. Tem o updateView, que ele é utilizado toda vez que o controle ele muda, ou seja, ao mudar o valor de masculino para feminino, esse método updateView ele é chamado. Nós temos aqui o getOutputs e o destroy. Então, primeiro, nós vamos criar algumas variáveis que iremos utilizar no nosso projeto. Vou copiar e colar. Então, vamos lá, explicando aqui. Nós criamos aqui uma variável, underline context, que ele vai receber o contexto do nosso objeto. Criamos aqui uma variável underline refresh, que ela vai ser do tipo event listener. E também criamos uma variável do tipo notify output changer. Para quem já constrói plugin, sabe que toda vez que costuma um plugin, sempre tem aquele início que é igual para todos. Aqui também vai ser a mesma coisa. Essas três linhas aqui vai ser igual para todos. Claro, dependendo da sua necessidade, mas na maioria das vezes
sempre teremos aí uma variável context, refresh e o notified point changer. E aqui estão as variáveis para a implementação do nosso código. Então, criamos uma variável valor do tipo number, criamos uma variável botão do tipo HTML button, lembrando que o nosso componente ele vai ser um botão. Então, criamos essa variável botão do tipo HTML button. E também criamos uma variável underline container do tipo HTML div, ou seja, ela vai ser uma div. O próximo passo é implementar o nosso método init. Eu vou copiar e colar esse bloco. Nós havíamos criado algumas variáveis inicialmente, né? E aqui dentro do método init nós vamos utilizar essas variáveis. Por exemplo, underline context, nós estamos dizendo que ele é o contexto recebido, que é esse aqui. O container, nós estamos criando um elemento do tipo div. Lembrando que esse container, ele é um HTML div. Então, é um elemento div que devemos criar. E o notify output changer é igual ao notify output changer, que também está aqui no método init. O refresh é igual ao refresh, dando um bind no próprio objeto. Aí aqui nós temos já referente ao botão. Lembrando que o botão havíamos criado do tipo HTML button. Então, nós vamos criar um elemento do tipo button. Então, document.createElement button. Para aqueles que já estão acostumados com HTML, sabem muito bem que no button nós temos que informar o tipo. Então, incluímos um atributo type dizendo que ele é do tipo button. Aí nós temos outro atributo, class, e informamos o nome da nossa classe. Outro atributo ID, que seria o nome do botão. E adicionamos um evento chamado click, onde estamos informando o refresh, que iremos criar posteriormente, este método. Aí nós temos aqui o valor. Estamos dizendo aqui que o valor é igual ao valor que inicialmente foi digitado lá pelo usuário, lá na tela do CRM. Feito isso, nós adicionamos o botão na nossa div e adicionamos a nossa div ao div que veio do método init, que é esse container aqui, ó. Se olharmos aqui dentro, tem o container, que ele é um div. Então, criamos uma div nossa e também criamos o botão. E aqui adicionamos o botão, append shadow, né, o botão, para dentro da nossa div. E adicionamos a nossa div para dentro da div que veio do init. E aqui testamos. Se o valor é igual a 1, ele vai modificar o atributo class. Então, se for igual a 1, então o atributo class é btn botão m. E se o valor for igual a 2, o atributo class será btn botão f. É aqui que ele faz a mágica de trocar a imagem. Agora, iremos criar o nosso método refresh. Vou copiar, colar. Então, aqui está o nosso método refresh. Ele não retorna nada, né? Por isso que é um void. E aqui fazemos a mesma coisa. Se o valor é igual a 1,
nós setamos o valor para 2 e modificamos a classe para btn botão F. Se o valor for igual a 2, setamos o valor para 1 e definimos a classe para btn botão M. E chamamos aqui o método notifyOutputChanger. O que esse notifyOutputChanger faz? Como está escrito aqui, ó, ele é um método para alertar o framework que o controle ele teve uma nova saída e ele está pronto para recebê-la. O passo seguinte é implementar o método updateView. Este método updateView ele é chamado toda vez que a propriedade ele é modificada. Ou seja, nós temos ali o campo sexo. No momento que a gente modifica para masculino e feminino, este updateView ele será executado. Então, ao mudarmos de masculino para feminino ou feminino para masculino, ele vai setar novamente o valor de acordo com aquilo que foi informado pelo usuário lá na interface. E, logo abaixo, setamos novamente a variável contexto com um novo contexto. Esta é uma das formas que temos de pegar o valor que está no nosso contexto, ou seja, no campo sexo. Agora vamos implementar o método getOutputs. O que ele faz? Ao modificarmos o valor do campo, nós estamos dizendo que o campo, o atributo que está lá na interface, ele é igual à nossa variável, ao valor da nossa variável. Então, ele envia para a interface o valor. E, por último, nós vamos implementar o método destroy. Estamos removendo do botão o evento clique. Vamos salvar o nosso projeto. E depois de terminado de adicionar o manifesto e fazer a nossa lógica do nosso componente, nós devemos construir o nosso componente, ou seja, como se fosse compilar o nosso projeto. E para fazer isto, devemos executar o comando npm run build no terminal. Então, npm run build. Se não tiver nada de errado no nosso código, ele vai executar com sucesso. O exemplo aqui, com sucesso. Agora, iremos testar o nosso componente. E para testar, nós vamos executar o comando npm start. Quando executamos o comando npm start, ele executa o browser e mostra aqui o nosso componente. Então, se clicamos aqui no botão, vê que ele está alternando a imagem. E se verificarmos aqui, está valor 2, porque é feminino. Se clicarmos ali, ele vai para masculino e modificou o valor para 1. Então, fica assim, alternando a imagem e o valor. Digamos que alguma coisa deu de errado, por exemplo, a imagem não está boa, o tamanho da imagem não está boa, ou está dando algum erro, não está sendo executado conforme queremos, nós iremos debugar.
E para debugar, clicamos o F12. Aí nós temos aqui PCF Tools. Aparecerá o nome do nosso componente e o arquivo index.ts. E é só vir aqui no código e colocar um breakpoint onde queremos. Então, vou colocar aqui no refresh, no update view e no get output. Então, vamos ver o que acontece. Ó, cliquei no botão, ele foi para o refresh. Então, o valor está 2, porque estava ali como feminino. Então, vamos dar o F10. Ele setou. E chamou novamente aqui o método notify output. Ele foi no get outputs. Ele entrou no update view, por quê? Porque nós clicamos no botão e modificou o valor. Então, ele vai setar novamente a nossa variável valor. Ela está 1, né? Passou a ser 2 e também setou o contexto. Ok? Se eu clicar novamente, ele vai fazer este processo. Então, é desta forma que debugamos aqui o PCF. Muito simples e fácil. Neste vídeo, vimos como criar um componente PCF do tipo botão. Também vimos como criar evento para este botão, ou seja, o evento clique. Também vimos como colocar CSS no botão. E por último, como debugar o nosso componente PCF. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.